Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, para te auxiliar na sua jornada acadêmica. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde vamos falar sobre os indígenas e africanos na América Independente. Essa América, América Hispânica, ou a parte da América que foi colonizada pelos espanhóis. Então vamos lá. Para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. Os novos governos nacionais consideraram que os índios eles precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização da economia e da sociedade que estava se formando naquele momento. Em alguns países, o tributo indígena ele foi restabelecido para socorrer os cofres públicos. Em outros países, campanhas militares foram organizadas para expulsar os nativos de seus domínios, e tudo isso com o intuito de transformar os indígenas em pequenos proprietários e orientar a sua produção para o mercado. O Estado independente cancelou o princípio da posse comunitária da terra. Essa orientação de produção para o mercado é o mercado de exportação, tá? Essas medidas faziam parte das chamadas reformas liberais, levadas a cabo em países como México e Peru. Elas tinham por objetivo superar as estruturas coloniais herdadas pelo Estado independente e modelá-los conforme os princípios do liberalismo. Os mentores das reformas liberais almejavam incluir o conjunto da população na nova ordem. Suas medidas, contudo, acabaram criando mecanismos violentos, provocando exclusão política e econômica. Muitas terras indígenas foram parar em mãos de grandes fazendeiros e os índios se tornaram mão de obra barata e maltratada na mineração e na agricultura. Além disso, a cor da pele continuou sendo um fator discriminatório naquela sociedade. E essa discriminação colocava os indígenas em posição inferior em relação à elite branca. Os indígenas de diferentes estados hispânicos na América reagiram à violação de seus direitos. Durante o século XIX, muitos denunciaram o desvio de recursos, do desvio de curso dos rios para os fazendeiros, para a irrigação, de suas terras. Pressionaram os estados a abolir os tributos que pesavam sobre eles, recorreram aos tribunais em defesa de seus interesses e promoveram revoltas armadas. Em meados do século XIX, por exemplo, indígenas da Argentina, com o apoio dos araucanos vindos do Chile, formaram grandes confederações ao sul de Buenos Aires. Essas confederações, governadas por caciques, realizavam ataques às cidades e fazendas crioulas, saqueando o gado e sequestrando mulheres e crianças brancas, em prol de um resgate, E esses ataques eram chamados de malones. Eu acabei fazendo uma pesquisa sobre esse termo malones na internet e tudo que eu encontrei foi uma franquia de restaurantes, nada mais além disso. Os índios estavam interessados em comercializar o gado saqueado e defender suas terras da expansão da fronteira agrícola do estado argentino. E essa resistência ela ocorreu por muito tempo, mas a partir da década de 1870, quando as tropas federais retornaram vitoriosas da Guerra do Paraguai, o cerco contra os índios ele se fechou. Milhares de índios sucumbiram à política genocida da Argentina. Para os outros atores políticos, os índios eles representavam a barbárie da sociedade e precisavam ser vencidos pela civilização. Essa civilização, entre aspas, entendida como o modo de vida e a religião dos crioulos. Diferentemente de outras partes da América, a América que foi colonizada pela Espanha, como por exemplo México e Peru, a Argentina ela apresenta hoje baixo índice de miscigenação, especialmente nas províncias ao sul de Buenos Aires.
Com o fim da Guerra do Paraguai, o exército argentino passou a concentrar suas forças na luta contra os índios confederados. As campanhas conduzidas pelo exército promoveram o extermínio dos indígenas, a supressão de suas terras e o aprisionamento de suas principais lideranças. Já em abril de 1879, as chamadas Campanhas do Deserto começaram oficialmente. Isso significa que elas já vinham ocorrendo anteriormente a essa data. E seu objetivo era ocupar efetivamente as zonas pecuaristas ao sul e ao leste de Buenos Aires, ocupadas pelos nativos. Em apenas um mês, milhares de indígenas foram mortos ou aprisionados. As ações eliminaram a presença indígena nos Pampas e nos Andes argentinos. Essas campanhas do deserto abriram caminho para os imigrantes europeus que chegavam ao país ávidos pelas oportunidades de enriquecimento promovidas pela modernização. Essa modernização não é um termo referente ao processo de industrialização que estava acontecendo na Europa. Esse termo modernização ele se refere ao período histórico ao qual esse momento ele ocorre, que é o período da Idade Moderna, o período inaugurado pelas grandes navegações, tá? Para não confundir os termos aí com a lógica histórica. A mão de obra africana na América Espanhola esteve vinculada à escassez de mão de obra indígena e à economia de exportação. A maioria dos escravos trabalhavam na lavoura ou na mineração, mas aos poucos ampliaram suas atividades tanto no campo como nas cidades. Isso aí é decorrente do progresso e da expansão. Os negros buscavam resistência à escravidão, óbvio. Eles lutaram para aumentar o controle sobre o tempo e o corpo, formar uma família, ter acesso a bens materiais e ter direito a praticar a sua cultura, principalmente. Muitos chegaram a formar comunidades semelhantes aos quilombos brasileiros, como, por exemplo, cumbres na Venezuela e os palenques em Cuba e na Colômbia. A luta dos negros pela ampliação dos seus direitos preparou o terreno para sua participação nos movimentos de independência entre as décadas de 1810 e 1820. Contudo, a independência não significou o fim imediato do trabalho escravo na América Espanhola. E como a elite crioula também era proprietária de escravos, a política adotada foi extinguir gradualmente o trabalho compulsório. Isso ia acontecer de forma gradativa, mas não imediata, porque eles ainda precisavam dessa mão de obra, haja vista que eles próprios eram proprietários de escravos. É importante ressaltar que, mesmo sendo minoria na América Hispânica, os africanos e seus descendentes deixaram marcas na história desses países. Suas manifestações culturais, antes rejeitadas, elas acabaram contribuindo para a formação da identidade latino-americana. E, para finalizar, mostrar aqui o processo do fim da escravidão na América Hispânica. E se você se atentar às datas, observe que ocorre um efeito dominó a partir do Chile. O Chile ele vai promover o fim da escravidão, ele vai abolir a escravidão em 1823. 6 anos depois é o México que vai adotar essa prática, em 1829. A Bolívia, 2 anos após, 1831. O Uruguai já vai levar um pouquinho mais de tempo, depois de 15 anos da abolição na Bolívia, em 1846. Colômbia, 1855. Equador, 1852. E Argentina, em 1853. Aí já um espaço mais curto. Talvez pela experiência, né, bem sucedida do fim da escravidão ou pela sua inevitabilidade, esse espaço de tempo ele vai se encurtando. Peru e Venezuela foi simultâneo, ocorreu em 1854. Paraguai vai levar um pouquinho mais de tempo, 1869. Porto Rico, 1873. E Cuba, 1886. Aí você talvez esteja se perguntando, e o Brasil? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Tá? E como nós tratamos aqui da América Hispânica, a América colonizada pelos espanhóis, o Brasil era colônia portuguesa, então o processo foi muito mais lento, e isso vai ser tema para a nossa próxima aula, tá bom? A todos um muito obrigado,
Não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de compartilhar os conteúdos do canal. Se você ainda não é inscrito do canal Sistema de Ensino Monte Carlo, torne-se inscrito. É uma forma de você mostrar ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui do canal. Seu compartilhamento é uma forma de alcançar novos horizontes, novas pessoas. Se esses conteúdos para você estudante te ajuda de alguma forma, com certeza pode ajudar muito mais estudantes por aí afora. É um trabalho de utilidade pública, eu daqui fazendo a minha parte e você daí compartilhando os conteúdos do canal. Fiquem todos bem e até uma próxima!